Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois conceitos que são assim o coração da teologia cristã: a justificação e a adoção. A gente vai tentar desvendar juntos como a salvação é vista não só como um simples perdão, mas como uma transformação completa de status, tanto na parte legal quanto na familiar diante de Deus. E a questão central que guia toda a nossa conversa é essa aqui: como e quando é que se obtém uma posição legal correta diante de Deus? Como é que uma pessoa pode sair da condição de culpada e passar para a justa aos olhos de um Deus que é perfeitamente santo? Essa é uma pergunta que teólogos e fiéis refletem sobre ela há séculos. E a resposta, como a gente vai ver, está em duas ações divinas bem distintas e muito poderosas. Ok, então vamos entrar de cabeça na primeira parte dessa resposta: a justificação. É muito importante entender isso não como um processo longo, mas na verdade como um evento único e decisivo. Pensa num veredito legal mesmo, um ato que acontece num instante e que vem direto do tribunal celestial. Essa definição aqui é fundamental. A justificação é um ato legal. Essa distinção é sutil, mas ela é poderosa. Deus não nos torna perfeitos por dentro como num passe de mágica, nesse momento. Em vez disso, ele nos declara justos. É uma mudança de status legal, entende? Não uma mudança de caráter instantânea. E essa declaração tem dois lados. A dívida do pecado é perdoada e, ao mesmo tempo, a justiça perfeita de Cristo é como que depositada na nossa conta. Olha, essa analogia do John Murray é simplesmente brilhante para esclarecer isso. Pensa só na diferença entre um cirurgião e um juiz. O cirurgião trabalha dentro de alguém para consertar ou remover alguma coisa. Já o juiz, ele emite um veredito sobre a pessoa, mudando o status legal dela. A justificação é exatamente isso, é a ação do juiz. É uma declaração externa que muda a nossa posição perante a lei divina para sempre. É por isso que os teólogos usam essa palavra forense. Não precisa se assustar com o termo, não. Ele só quer dizer relacionado a processos legais ou judiciais. Então, a justificação é basicamente um veredito forense. É como se Deus batesse o martelo e declarasse inocente, e não com base nos nossos méritos, mas totalmente com base no que Cristo fez por nós. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. Se nós somos de fato pecadores, como é que um Deus que é perfeitamente justo pode nos declarar justos? Isso não seria uma contradição? Pois é, a resposta está na base sobre a qual esse veredito é construído. É isso que faz tudo ser possível. O ponto crucial aqui é que essa declaração de Deus tem duas partes que não dá para separar. A primeira, claro, é o perdão. É como se uma dívida impagável fosse completamente cancelada. Não existe mais condenação. Só que o perdão, sozinho, só nos deixaria num ponto zero, sabe? Num estado neutro. E aí que está o problema da neutralidade. Estar simplesmente perdoado nos levaria de volta para um ponto zero, talvez como Adão antes da queda. Mas para poder entrar na presença de um Deus santo, não basta ter uma ficha limpa, é preciso ter um registro de justiça positiva, de justiça perfeita. E a solução para isso é o segundo aspecto da justificação, a imputação. É basicamente um termo de contabilidade. Deus pega o histórico perfeito de obediência de Cristo e credita na nossa conta. Então, quando Deus olha para o crente, ele não vê mais o nosso registro cheio de falhas, mas sim o registro perfeito do seu filho. Historicamente, essa distinção foi um ponto central na reforma protestante. A visão protestante defende que a justiça é imputada, ou seja, creditada a nós externamente como um status legal. Já em contrapartida, a visão católica romana tradicional fala de uma justiça infundida, que é colocada dentro da pessoa e vai transformando ela aos poucos. São duas maneiras bem diferentes de entender como a justiça de Cristo se aplica a nós. Mas a história da salvação não para por aí, não termina com um veredito legal. Deus vai muito, muito além. Depois de nos declarar justos, ele nos convida para fazer parte da sua própria família. É como se a gente saísse do tribunal e fosse direto para a sala de estar da casa do Pai. Isso nos leva ao conceito de adoção. É importante ver isso como um ato separado, que vai além da justificação. Pensa bem, Deus poderia ter nos justificado e nos deixado como servos perdoados, e isso já seria algo incrível. Mas, na sua graça, ele escolheu ir além, nos adotando e nos dando todos os direitos e privilégios de filhos amados. E os privilégios que vêm com essa adoção são, nossa, imensos. Isso muda tudo.
Não somos mais órfãos espirituais, mas agora temos um relacionamento íntimo com o Criador do Universo, a ponto de poder chamá-lo de Abba Pai. Temos a presença do Espírito Santo em nós, que fica constantemente nos lembrando de quem somos, e de uma forma surpreendente, nos tornamos herdeiros de tudo que pertence a Deus, co-herdeiros junto com Cristo. Isso redefine completamente nossa identidade e o nosso futuro. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a nossa posição diante de Deus é baseada numa declaração legal que não muda e num lugar permanente na família dele, como isso deveria transformar a nossa maneira de viver? Que tipo de confiança e segurança isso nos oferece para encarar as incertezas do dia a dia? Essa jornada do banco dos réus até a mesa da família é a essência da mensagem. A questão que fica é: como viver à altura dessa nova realidade? Muito obrigado por acompanhar esta análise